Vamos meditar na palavra de Deus, vamos crescer espiritualmente. Esse é o momento que temos como igreja de aproveitarmos esse período em casa para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Quero meditar com você num texto que está em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E o texto nos diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Existe o perigo de acharmos que não vale a pena se manter fiel por causa das adversidades. São muitas as adversidades que nós enfrentamos nesse mundo. Nós somos desencorajados pelas dificuldades e podemos até pensar em relação a elas que nós não devemos continuar a nossa jornada sendo fiéis ao Senhor. E que não vale a pena, de fato, meditar na sua palavra e gastar tempo para o crescimento espiritual. Perdemos a alegria quando nos é tirada a liberdade ou quando perdemos objetos e pessoas. E até mesmo nos abatemos em situações em que a nossa impotência ela fica evidente. Nós vivemos uma situação semelhante em relação à doença que tem assolado a nossa nação e tantas outras. Nos sentimos impotentes e até mesmo por causa de uma situação de isolamento. Nos questionamos a respeito da necessidade de mantermos o nosso coração no Senhor. É interessante que esse texto ele foi escrito para dar aos crentes uma perspectiva completamente diferente. Muitos dos crentes naquele período estavam deixando o cristianismo, achando que não mais valia a pena enfrentar as adversidades por causa da fé. Eles estavam retornando à sua antiga religião, o judaísmo. Estavam abandonando o Senhor. Mas o escritor aos Hebreus, que escreve esta carta, que é uma carta geral, não específica a uma igreja, a uma região, escreve para trazer àqueles crentes a superioridade de Cristo, mostrando que Cristo é superior nos seus papéis de profeta, sacerdote e rei, apresentando então que pela superioridade da nossa fé, pela superioridade do nosso Redentor, nós deveríamos manter o nosso coração aquecido, meditando na sua palavra e crescendo espiritualmente. Não deveríamos olhar para as adversidades e questionarmos se vale a pena seguir ao Senhor, mas devemos olhar para as adversidades e percebermos a superioridade de Cristo em relação aos profetas do Antigo Testamento, em relação aos seres angelicais, em relação às próprias adversidades, percebendo que o nosso Senhor, sempre vitorioso, nos ensina que vale a pena sim seguir a fé do Senhor. Nós meditaremos esse texto que nos apresentará então as bases para que possamos manter o nosso coração aquecido em meio às adversidades. No versículo 1, o texto nos apresenta a seguinte verdade: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Observe que o autor do texto, ele inicia dizendo por esta razão. E a razão que ele se refere é, na verdade, um retorno para o capítulo 1. No capítulo 1, ele ensina que Deus ele se revelou por meio da sua palavra, ele ensina a superioridade de Cristo em relação aos anjos e ele também nos ensina a superioridade de Cristo em relação aos papéis de profeta, sacerdote e rei. Sendo Cristo superior, nós precisamos meditar na sua palavra. A sua palavra é perfeita e adequada para a nossa meditação. De maneira que, se nós meditarmos na palavra de Deus, haverá proveito e bom crescimento. Observe que ele destaca aqui duas palavras que são importantes a nós. Ele nos diz que nós devemos ver a palavra como importante e que nós devemos nos apegar a ela. A importância diz respeito à sua necessidade. Há uma necessidade como crentes de meditarmos na palavra, porque a palavra de Deus ela é útil não apenas para a nossa salvação, mas ela é útil também, assim como diz o apóstolo Paulo, para a nossa instrução, para a nossa correção, para sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra.
há a necessidade e a essencialidade de meditarmos exclusivamente na palavra santa do Senhor. O texto também nos fala que devemos nos apegar à palavra santa de Deus. E o apego aqui, o verbo está no tempo presente, nos mostrando que há uma necessidade de meditarmos nessa palavra diariamente. Assim como nos ensina o Salmo de número 1, a meditação ela deve ser constante. Nós não devemos apenas ler a palavra de Deus de forma superficial ou vazia. Devemos ler a palavra de Deus com o coração aquecido no fogo da meditação. É importante a constância para o nosso crescimento espiritual. Observe então que ele nos diz que devemos nos apegar à palavra que foi ouvida. E aqui há uma referência clara ao ministério de Cristo como um profeta, ao ministério de Cristo como um pregador. Devemos nos deter a toda a palavra de Deus e devemos prestar atenção de maneira cativa às palavras de Cristo, ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição. Somos alimentados, instruídos, fortificados por meio de toda a instrução que vem da palavra e por meio de toda a vida perfeita de Cristo, que foi a própria palavra encarnada. Nos versículos seguintes, do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ser apresentados as razões para meditarmos na palavra de Deus. Ele nos dá pelo menos 3 razões para observarmos a palavra. Ele diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A primeira razão para meditarmos na palavra de Deus, para fazermos isso diariamente, para crescermos espiritualmente com a lei de Deus, é que esta palavra ela foi ensinada aos nossos primeiros pais. Ela foi dada desde o Antigo Testamento. Observe que o autor aos Hebreus, ele destaca que essa mensagem foi dada através de anjos, foi promulgada através de anjos. Ele está fazendo uma referência clara ao Monte Sinai, quando foi dado os 10 mandamentos. De uma maneira espetacular, nós podemos perceber várias referências do autor aos Hebreus ao Monte Sinai. Referência também que é dada pelo apóstolo Paulo e dada também por Estevão, nos apresentando que esta mensagem foi dada de forma angélica e que os anjos portaram então a mensagem do Evangelho. De maneira em que, se os nossos primeiros pais receberam a palavra, se os anjos portaram tão grande tesouro, nós não deveríamos furtar o nosso próprio coração de receber a palavra de Deus e de meditar sobre ela. Esta é a primeira razão destacada pelo escritor aos Hebreus. Observe que temos ainda uma outra razão, quando ele nos diz: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A segunda razão para meditarmos diariamente na palavra é que não meditar nela nos traz graves consequências. Observe que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram por desprezar a palavra de Deus, pecaram por desprezar a lei santa do Senhor. Moisés também nos fala que alguns homens foram consumidos porque eles deram ouvidos a ensinos falsos e eles seguiram ao Deus Baal. Então a Bíblia sempre nos apresenta um julgamento pronto para aqueles que não meditam e desprezam a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus. É escarnecer de algo santo, belo, justo e perfeito. É escarnecer de uma palavra que é crucial para a nossa salvação e que nos ensina o modo santo de viver. Nós não devemos, em hipótese alguma, desprezar a lei santa do Senhor. Essa é a segunda razão destacada pelo escritor na Epístola aos Hebreus. A terceira razão que ele destaca a nós é que nós devemos, então, confiar na palavra de Cristo. Ele diz assim: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O escritor aos Hebreus, ele trabalha com um método bastante interessante. Ele sempre inicia do maior para o menor. É essa estrutura
que ele utiliza em sua epístola. De maneira que ele apresenta que Cristo falou desta palavra. Cristo nos trouxe o seu próprio evangelho. E ele também nos diz que outras pessoas também fizeram. Provavelmente ele está se referindo aqui à audiência dos apóstolos que, ouvindo a mensagem desses santos homens de Deus, passaram adiante os ensinos do evangelho. Ele quer nos ensinar que no Antigo Testamento os profetas falaram sobre Deus, que os anjos falaram sobre Deus, que também a audiência do Novo Testamento, os apóstolos e após os apóstolos, as pessoas continuaram a falar do verdadeiro evangelho do Senhor. Mas acima de tudo ele destaca primeiramente a pessoa de Cristo. Porque Cristo não apenas falou a sua palavra, como ele internalizou, viveu esta própria mensagem. Ao observar a vida de Cristo, nós podemos ver a própria pregação do Evangelho. Os anjos trouxeram a palavra, mas eles não trouxeram salvação. Cristo, sim, trouxe salvação. Os apóstolos viveram a palavra, mas não de forma perfeita. Sim, Cristo viveu de forma perfeita. Ele é a própria palavra. Ele é o Logos divino, de maneira que a sua palavra nos trouxe redenção e nós devemos ouvir atentamente, porque esta palavra foi pregada pelo próprio Cristo. A premissa aqui ensinada pelo escritor aos Hebreus é que se os crentes do passado deram ouvidos a anjos, se eles deram ouvidos a homens santos, mas que eram falhos, muito mais eu e você devemos dar atenção, porque o próprio Cristo pregou este evangelho, porque o próprio Cristo viveu em sua vida esse evangelho. Esta é a grande razão de empregarmos a nossa vida na meditação e no exercício de praticarmos a palavra de Deus. Nós respondemos à questão inicial sobre se é importante continuarmos meditando na palavra de Deus e exercitando o nosso coração na fé em tempos difíceis. A resposta é sim. Já ouvimos a respeito das razões. Eu gostaria de trazer algumas breves aplicações para o nosso coração. A primeira aplicação é que nós devemos preencher o nosso tempo com exercícios edificantes. Todos nós estamos enfrentando esse período de isolamento e nós podemos correr o risco de trazer várias atividades à nossa vida que não trazem edificação ao nosso coração. Nós podemos nos envolver com assistir séries, com praticar vários esportes e não focarmos na meditação da palavra de Deus. Devemos usar o nosso tempo de forma proposital, gastar o nosso tempo de maneira produtiva. Devemos meditar na palavra de Deus e fazer durante todo o nosso dia. Escrever textos, aplicações, colar em algumas partes de nossa casa, anotar em nosso celular e lembrar todos os dias, diariamente, do que a palavra de Deus nos ensina. Preencher o tempo com bons livros, com oração, com jejum, é importante para que o nosso coração, a nossa vida esteja fortalecida na pregação do Evangelho, na verdadeira meditação que traz crescimento espiritual. A segunda aplicação é que nós devemos fugir dos extremos. Nesse período de isolamento, nós podemos nos envolver com muitas atividades e não fazermos uma meditação profunda e sincera da palavra de Deus. Ou podemos então viver um tempo grande de ociosidade e não utilizarmos o tempo de forma produtiva. Todo extremo é pecaminoso. A palavra de Deus é o único equilíbrio para a nossa vida, sendo ela a nossa única regra de fé e de prática. É necessário remirmos bem o nosso tempo, sermos bons mordomos para usarmos o tempo de forma produtiva e aproveitarmos esse isolamento para crescermos espiritualmente. A terceira e última aplicação é que nós devemos ter gratidão por esse tempo também de isolamento. Eu sei que nós estamos preocupados com a economia do nosso país, nós estamos preocupados com a nossa saúde e a saúde das pessoas que nós amamos, mas devemos meditar a respeito desse tempo precioso que Deus tem nos dado. Nós podemos e precisamos meditar na palavra, aproveitar a nossa família, ensinar aos nossos filhos, fazer uma devocional com um tempo maior com o nosso cônjuge. É importante com que esse tempo seja bem aproveitado, mas que também nós tenhamos, acima de tudo, gratidão ao Senhor por esse tempo que Ele nos confere. Há de fato um momento difícil que temos vivido, mas acima de tudo há um Deus que tem regido a história para trazer ao nosso coração o proveito e o privilégio de meditarmos em Sua palavra. Que as desculpas sejam deixadas de lado
Nós não temos mais a condição de dizer não há tempo ou me faltou tempo para meditar na palavra. Que possamos usar o tempo para que Deus seja glorificado e o nosso coração seja aquecido pelo fogo da meditação. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graças porque a Tua palavra santa, justa e perfeita nos ensina sobre a Tua superioridade. Nos apresenta um Deus que deve ser meditado e que a sua doutrina deve ser acolhida, vivida e praticada para a Tua glória. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede com a nossa família. Que possamos empenhar, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, em crescermos espiritualmente, em conhecimento e na graça do Senhor. Nós oramos agradecidos por esse tempo devocional, em nome de Jesus. Amém.